Adão Negro pode até ter sido um filme ruim, mas comparado a tudo que a gente teve em 2022 no mundo dos heróis no cinema, ele teve muitos acertos, e é deles que nós vamos falar hoje. O filme tem uma história bastante confusa, muitos elementos mágicos e tecnológicos são mal explicados, mas tem uma parte do roteiro desse filme que é bem razoável: os personagens. Os personagens de Adão Negro são bem consistentes e coerentes com a realidade na qual eles vivem, e o filme faz questão de mostrar isso com os momentos de diálogo e ações desses personagens. O Adão Negro. O Adão Negro é burraço. Ele é muito poderoso, impiedoso, mas ele tem um fraco pela criança que faz ele lembrar do seu filho. O que faz sentido, considerando o fato de que não apenas ele amava o seu filho, como seu filho se sacrificou para que ele pudesse sobreviver. Com base nisso, faz sentido imaginar que o Adão Negro fosse ter uma conexão emocional especial com essa criança, e ele mostra essa conexão durante todo o filme. Inclusive, quando a gente chega no final da obra, ele acaba perdendo o controle e matando um vilão, e nesse processo ele acaba também machucando essa criança. E vendo o estrago que ele fez e o risco que ele apresentou para aquele menino, ele acaba percebendo que talvez seja melhor ele ser selado e preso para sempre, e ele aceita esse seu destino que ele estava negando durante o filme todo. Então, por mais que o filme não tenha tempo de desenvolver de maneira profunda um arco excelente de como o Adão Negro sai de alguém que se recusa a ser preso e selado pro resto da eternidade para alguém que aceita esse destino, ele tem um recurso da relação entre o Adão Negro e o menino que pode substituir esse arco super elaborado simplesmente pelo fato de que a gente sabe qual é a conexão que o Adão tem com esse garoto e qual é o valor que ele dá para isso. O filme não precisa mostrar pra gente o Adão Negro percebendo os problemas que ele causa pra toda uma sociedade, pra todo um país, pra todo mundo. O que ele precisa fazer é mostrar pra gente o Adão Negro percebendo o risco que ele apresenta pra única pessoa que ele conhece nesse mundo com a qual ele se importa minimamente. E isso é o suficiente para que a gente entenda por que é que ele vai sair de uma posição e chegar a uma outra que ele estava negando completamente até alguns momentos atrás no filme. E dessa maneira nós conseguimos sair de um ponto A para um ponto B sem gastar tanto tempo de tela, mas tendo um efeito muito semelhante na audiência. O uso desse recurso é muito importante para o filme e faz com que a história faça muito mais sentido e com que o desenvolvimento do Adão Negro possa ser realizado de maneira natural e que é coerente com a história que foi apresentada. Enfim, chega disso, próximo personagem. O menino. O menino é burro, mas ele é inteligente. Ele é muito crianção, mas ele também é muito maduro. O menino é uma confusão, eu vou admitir. E eu não vou falar mais sobre ele porque, puta merda, que personagem chato do caralho. Além disso, temos a mãe. A mãe é bem boa até. Apesar de não ter muita profundidade, como a maioria dos personagens, ela é bem estabelecida como uma arqueóloga experiente e talentosa, que tem um ímpeto revolucionário muito forte e que ama o seu filho acima de tudo. E todas essas características definem as ações que ela toma durante o filme todo. Ela sempre tenta proteger o seu filho independentemente da situação, mas sempre que possível ela tenta proteger a coroa que pode libertar o país dela. Ela tenta inclusive conseguir a ajuda do anti-herói para proteger o povo desse país que ela tanto valoriza. E ela sempre trata os heróis ocidentais com irreverência devido ao fato de ela ter plena noção do impacto negativo absurdo que eles tiveram nesse país por nunca terem interferido na situação de injustiça e desumanidade que ocorria ali. O Gavião. Ele é ok, é um cara determinado a ser um herói no sentido clássico da palavra, ele não mata, ele age muito dentro da lei e ele se porta como uma figura admirável de autoridade, e as atitudes que ele tem no filme demonstram essa personalidade, e mesmo quando ele é questionado sobre seus atos e como eles são prejudiciais àquela população de Kahndaq, mesmo quando ele se vê numa posição em que o jeito dele de lidar com as coisas vai manter esse povo oprimido por muito mais tempo, de maneira muito mais intensa, ele ainda se recusa a dar o braço a torcer e ele ainda se atém à sua moral inabalável. E esse é um traço de personalidade que é estabelecido no começo do filme e é mantido até o final, mesmo quando ele trocar essa personalidade por uma um pouquinho diferente, faria com que o filme andasse de maneira muito mais rápida e os conflitos fossem resolvidos de maneira muito mais simples. O filme não faz nenhuma mágica com esse personagem, mas ele se atém àquilo que foi estabelecido no início, mesmo que isso dificulte as soluções narrativas que ele vai ter que encontrar para os problemas que surgem. O vilão é um vilão e foda-se. O Doutor Destino é sensacional nas lutas, mas ao mesmo tempo ele vacila muito em alguns momentos específicos do filme. Como ser humano, ele é um personagem muito interessante e a atuação do cara vende bem demais. E os discursos e as falas dele são muito potentes em alguns momentos. Em outros momentos, entretanto, o personagem simplesmente age como um inconsequente. Ele, por exemplo, nunca tenta apaziguar a situação de conflito que surge várias vezes entre o Gavião e o Adão Negro.
Outro problema que o personagem apresenta é que ele tem poderes que variam conforme a necessidade do roteiro e ele deixa de pegar o objeto mais importante do mundo, a coroa, quando ele tem a oportunidade e tem ela em mãos para teleportar ela para qualquer lugar. É bem bizarro esse comportamento dele, que ele tem de incapaz, mas é o que tem que acontecer para que o filme ocorra da maneira que ocorre. Então, os roteiristas cagam no personagem nesses momentos. Entretanto, nas lutas ele é sensacional. Os poderes dele são estabelecidos logo cedo. Ele voa, ele é super forte, ele pode fazer clones e ele faz os símbolos que servem de projétil e de mecanismo de aprisionamento. E esses símbolos podem ser conjurados em diferentes tamanhos. E o Dr. Destino usa tudo isso. Ele usa todos esses poderes. Nenhum poder novo é criado do nada e ele usa o que ele tem constantemente. O filme quase não se esquece dos poderes que ele possui. E a luta final dele é muito boa, porque todos esses poderes são utilizados para tentar suprimir o vilão. Ele usa todos os recursos possíveis que ele tem e ele não cria nenhum recurso novo para ganhar a luta de uma maneira estúpida e genérica e nova que ninguém poderia ter previsto. E eu falei que o filme quase não se esquece dos poderes dele, porque tem um momento que ele esquece, que é, na verdade são vários momentos, que são todos os momentos em que ele não usa o teleporte, porque ele tem o poder de teleporte e ele não usa em nenhum momento do filme que seria útil. Então assim, o filme esquece sim desse poder. Mas tirando isso, nas cenas de conflito direto entre dois personagens, o Dr. Destino funciona muito bem e as lutas dele são bem boas. E além do Dr. Destino, nós temos o meu personagem preferido, o Esmaga-Átomo. É muito bom poder ir para um filme de herói e assistir o herói sendo herói. É uma sensação excelente, é gratificante, é aquilo que me faz gostar tanto desse tipo de personagem, desse tipo de filme. E o Esmaga-Átomo é utilizado muito bem nesse sentido. Ele é estabelecido como um herói inexperiente que nunca antes entrou em combate, e na primeira aparição dele ele faz muita besteira. Ele quebra a cidade, ele coloca os cidadãos em perigo e ele até bate no Gavião sem querer, obviamente. Mas ele não deixa isso passar em branco. E na segunda cena em que ele entra em ação, a primeira atitude que ele tem é a de proteger as pessoas dos perigos que estão em volta. Ele para os carros, ele cobre as pessoas, ele protege todo mundo que ele pode, e isso é simplesmente excelente. É um herói sendo um herói. Isso mostra não só que ele aprendeu com os erros, mas mostra que ele estava disposto a aprender. Mostra que ele refletiu sobre o que ele fez, considerou a atitude dele errada e se esforçou para mudar. Ele coloca um esforço consciente e grande em não causar nenhum dano e proteger o maior número de pessoas possíveis. E isso é o que faz muitos dos filmes de herói serem excelentes filmes de herói. Ah, e tem mais um personagem bom, que é o Tio. O Tio é excelente. Sim, ele é um zero à esquerda na maior parte do filme, mas o que fazem com ele no final é muito bom, pô. No final do filme, o Tio toma um tiro e o Dr. Destino encontra ele sangrando no chão do apartamento. Ele pergunta pro Dr. Destino se ele vai morrer e o Destino fala: "Você vai ficar bem, só fique longe de eletricidade." E depois dessa cena, quando nós vemos o Tio novamente, ele aparece enfrentando um exército do inferno sem medo nenhum, como se ele fosse o Super-Homem. E os personagens ficam todos em choque, mas aí ele fala: "Rapaziada, tá tranquilo, porque eu vou morrer de eletricidade." E ele sai rindo e capotando os exércitos todos na porrada. E isso é um detalhe muito bom. É uma piada engraçada, inesperada e que não só mostra o caráter otimista do Tio, mas mostra também o quanto os heróis são bem estabelecidos nesse universo. Veja bem, ele aceita, sem nem pensar duas vezes, o fato de que ele vai morrer com eletricidade simplesmente porque o Dr. Destino falou. Ele não desconfia em nenhum momento da palavra do Dr. Destino. Isso mostra que, no mínimo, o Doutor é um personagem muito famoso mundialmente e que tem os seus poderes bem conhecidos por todos. Isso mostra que os heróis são muito comuns para essas pessoas e são pessoas que fazem parte da vida da sociedade como um todo. A piada faz rir, mantém o caráter do personagem do Tio intocado e realiza um desenvolvimento e uma construção de personagem e universo. Tudo isso sem ter que gastar minutos de tela. São só duas frases de dois personagens e é absurdo a qualidade que essas duas cenas conseguem ter juntas. Entretanto, mesmo com todas essas qualidades, o filme não passa de uma obra bem medíocre e talvez até ruim, dependendo do seu ponto de vista.
A história é uma confusão completa, cheia de elementos mal explicados, personagens mal motivados, personagens burros, personagens agindo de maneira forçosamente ignorante, poderes mal explicados, poderes mal utilizados, poderes sem sentido, poderes sendo esquecidos, como todo filme de herói tem, poderes sendo criados do nada, lutas sendo acabadas porque sim, ações sendo tomadas porque sim, e bom, é isso. Essas são as partes ruins do filme de maneira reduzida e sem nenhum exemplo, porque eu tô cansado. Adão Negro tem alguns elementos que eu valorizo muito, e esses elementos aparecem de maneira positiva nesse filme. E é por isso que eu gostei tanto da experiência de assistir isso aqui no cinema. Tiveram cenas que me divertiram e alguns personagens me fizeram ficar concentrado na história por pior que ela fosse. Simplesmente porque eu queria ver como é que esses personagens iam agir e por que eles iam agir de tal maneira. Foi uma experiência muito positiva que eu consegui extrair a partir de um filme bastante medíocre. E falando honestamente, num ano com tanta porcaria, que foi precedido por um ano com também muita porcaria, esse filme foi uma coisa muito legal de assistir. Adão Negro é, ao fim, um filme ruim, razoavelmente ruim, mas se você gostou de algumas das coisas que eu falei aqui, talvez você também consiga extrair uma experiência positiva dessa obra michuruca. E é isso. Muito obrigado por ter assistido, pela companhia, espero que você tenha gostado. Se sim, se inscreva, deixa o like e eu te vejo semana que vem. Até lá.